Fala, galera. Aqui eu decidi fazer, ainda tô sem energia em casa, no meu vídeo sequencial do último vídeo que eu falei sobre ideologia. Eu resolvi fazer o segundo vídeo sequencial. Ainda tô sem energia aqui, estou só com a lanterna ligada, tá? Iluminando o rosto. Então, continuar falando sobre a ideologia. A minha ideologia, no caso. O... Eu parei quando morava na cidade líder. Eu tinha passado pela situação da menina lá no como eu disse, tinha passado a situação lá no menino na festa junina. Tinha, já como falei um pouco antes, eu já tinha presenciado o que era pedofilia naquela época mesmo, algum tempo antes. O que pra mim foi uma sorte, porque já considero que eu ter visto dos bastidores, quando eu era bem novinho, quando ainda não tinha muita idade pra querer me aliciar, do moleque lá ter vontade de me aliciar, os mais velhos que induzia ele, não se preocupou, né? E também dificilmente eu iria ser aliciado, que nessa época meu irmão mais velho estava com 11 anos, e era ligeiro, ele não caiu nessa besteira aí não, né? Ele falou, sai fora que isso é bucha. Não se envolve com o irmão do meu amigo não, que ele vai levar você pro mau caminho. É tranqueira ele. Evita contato com ele que é tranqueira. Aí o meu próprio irmão mais velho já me aconselhou bem, automaticamente eu já fui bem ligeiro sobre esse negócio, já que eu sabia que existia pedofilia, já fui bem ligeiro contra isso. Isso aí foi bom que eu fui começar o vídeo hoje falando de um certo ocorrido. Isso na época que eu ia de ônibus pra escola, morando no Cidade Líder, ainda em 93, no segundo semestre de 93, na minha terceira série. Teve certa vez que eu fui passear numa linha diferente. Tava enjoado já pegar o metrô Vila Matilde, que eu passava em frente da escola. E eu vou pegar um diferente, vou pegar o Parque Dom Pedro. Parque Dom Pedro passa lá em frente à estação do metrô, eu subo caminhando lá pra escola. Não era nem metrô da Matilde, eu acho que era o que eu pegava que passava em frente da escola, se não me engano, era lá Largo da Concórdia. O metrô da Matilde passa só na Passa Toco. Eu decidi pegar esse que é do Parque Dom Pedro, né? Nem terminar o Parque Dom Pedro na época, era só Parque Dom Pedro, né? Não existia terminar o Parque Dom Pedro ainda. Aí eu. Só que por meu azar, tinha um pedófilo no ônibus. É aquela velha história, né? Aí o tiozinho me ofereceu um doce, eu peguei o doce e tudo. Aí daqui, vamos passear lá pro centro, vamos lá, vou te mostrar uns lugares novos. Ele já sabia, aí começar a conversar, puxar a conversa. Eu falei que eu gostava de passear, né? Nessa época eu já tava dando meus pulos, minhas fugidas, que eu ficava passeando pela cidade. Na época só pela Zona Leste ainda. Às vezes eu cabulava a aula pra passear de ônibus por dia, render mais pra conhecer mais lugares. Aí ele falou, nessa, mas eu falei, que? Não, conheço, então fui falar, inclusive, o professor já falou, se oferecerem doce no ônibus, fode que é pedófilo. Ela vai sair fora, né? Mas isso aí, eu nunca falei isso pros meus pais, né? Nem muito menos na época, que senão eu ia começar a querer proibir eu de ônibus, ia querer me levar de carro. Eu não queria saber de carro, porque eu gostava de passear de ônibus. Aí eu. Mas beleza, o que eu falo sobre o meu pensamento. Então, juntando as partes, a parte que eu já tava começando a colocar na cabeça que eu queria saber de relacionamento, e a parte que eu já não tava mais querendo saber de amizade de bairro, que depois do que o moleque lá queimou minha melhor amizade, fez o moleque que fez eu padecer que o era playboy, do moleque que eu teria amizade até hoje se pudesse. E o moleque fugiu de mim por causa que eu acabei me passando só mais um playboyzinho ali da Vila Matilde. Isso aí fez eu começar a ficar com raiva de amizade de bairro. Nessa que eu não tava tendo amizade de bairro, na escola tinha acontecido o caso lá que por mais que eu tivesse sentado e conversado com os meus amigos da sala, a maior parte era da turma do fundão, e eles estavam com muita raiva de mim, que eu tinha, na cabeça deles, eu tinha furado o olho deles. Eu já não estava mais com amizade na escola, embora nunca mexeram comigo por causa que os professores me protegiam. Aí eles ficavam com raiva mais ainda por causa que eu era protegidinho do professor, eles falavam, né? Eu era protegidinho da professora.
Aí eu comecei a ficar sem amigo. A época que eu começou a ficar a época que eu não tinha amigo nenhum. Não tinha amigo na escola, não tinha amigo da rua. Nessa que começou a ficar esse vazio social, eu comecei a passear muito de ônibus. Passear demais. Eu só passeava de ônibus na Zona Leste, pegava ônibus ali que ia pra Itaquera, ia pra Parque Dom Pedro. Foi nessa época que eu comecei a estudar mais. Eu comecei a andar bastante de trem, comecei a estudar os trem que lá vai até Francisco Morato, Mogi das Cruzes. Comecei a passear por Jundiaí, inclusive fui para Jundiaí nessa época, em 93 para 94, isso na quarta série, já aconteceu principalmente na quarta série. Na quarta série também, nesse início de 94, meu pai construiu um apartamento ali na Vila da Lila, na Avenida Pasteur. Não sei quem conhece a Leste, fica um daqueles dois prédios altos que tem lá na Avenida Pasteur. Aí meu pai conseguiu alugar um apartamento num preço bom, lá num daqueles prédios. No prédio mais pobre, óbvio, né? Que o prédio mais rico tinha. É muito alto padrão pra gente. Mas mesmo assim, o. Mesmo nessa época eu peguei certa amizade. Em 94 eu peguei certa amizade, mas eu já tava com aquele na cabeça. Eu não quero mais fazer amizade de bairro, não quero mais fazer amizade com os amigos do meu irmão. Tava com raiva, né? Aí eu, em vez de eu ficar no playground, ficar nas áreas sociais do prédio, como todo molecada da minha idade ficava, eu dava preferência a ficar passeando pela cidade. Eu ia, caminhava até a estação Vila Matilde pra pegar o trem, passar de trem. Caminhava até a estação Guilhermina Esperança pra ficar passeando no metrô. No metrô eu ia lá pra Barra Funda. Do Barra Funda eu descia, pegava algum ônibus aleatório pra ir pra outros bairros. Comecei a rodar, foi na época que eu comecei a explorar toda a cidade. Eu até entre 94 e 97 que eu morei na 94, 95, não, até o final de 2006, que eu morei nessa prédio da Vila, eu já estava conhecendo boa parte da cidade. Se me pegar, eu morava na Vila Matilde, ali no da Lila, aí se tivesse gente me perguntasse onde é a grade da rua, eu sabia onde era a grade da rua. Se me perguntasse onde é Capão Redondo, eu sabia onde era Capão Redondo. Inclusive eu conheci bastante Capão Redondo na época que, em 98, um pouco depois já, né? Que inaugurou o terminal Capelinha e começou a ter aqueles ônibus bonitão, biarticulado amarelo. Eu comecei a passear muito, eu gostava de andar neles, né? Mas aí eu voltar pro fio da meada. O... Nessa que aconteceu mais algumas coisas que na Vila da Lila, que foi fazendo ficar com mais fulinho de amizade de bairro mesmo. Lá na escola, em 94, foi meu último ano de escola. Foi o último ano estudando lá. Foi minha quarta série. Não, minto, eu fiz a quarta e a quinta série. Não, a quinta série eu já fiz no Badrão de Ramalho, na Penha. Então, se eu voltar ao fio da meada, que estou me errando nos cálculos. Então, na Vila da Lira. Não, acho que eu estou errando nos cálculos mesmo. O ocorrido lá da Vila Matilde foi com meus 7 anos. Que eu falei no outro vídeo que foi nos meus 8 anos. Foi aos meus 7 anos, em 92. Quando a gente saiu lá da Vila Matilde, que meu pai entregou a casa, foi no meados de 92 e começo de até o começo de o final de 92. Foi em 93 que ele alugou o apartamento na Vila da Lila. Então aquele ocorrido dos pedófilos do amigo do irmão do amigo do amigo do meu irmão aconteceu entre 91 e 92. Ou seja, já desde os meus 6 anos que eu tava presenciando aquelas coisas feias lá no bairro do Vila Matilde. Que começou a me dar repúdio dos moradores do bairro, dos colegas de bairro. E foi em 90, nas férias de 92 para 93 que aconteceu o caso do meu melhor amigo, né, que veio, morava na favelinha, e que veio o chefe do quarteto, o líder do quarteto, que fez questão de me torrar lá com meu amigo começou a me discriminar também. Aí, nem sim, a festa junina foi em 93, só que a festa junina eu já tava morando na Vila da Lila, que eu tinha me confundido na cidade, agora que eu lembrei, agora puxando a moda essa parte aí, eu me lembrei. Que eu não morava mais na Vila Matilde, eu morava na Vila da Lila, quando aconteceu esse negócio da festa junina. Aí Vila da Lila eu morei em 93, 94. Foram 2 anos. Eu sempre tinha na cabeça que era 3, mas foram 2 anos.
que em 94 meu pai saiu da... Teve que entregar o prédio da... Ele saiu da IBDT, né? Ligou lá com o patrão dele na IBDT Imóveis. Teve um probleminha, minha mãe começou a ficar com ciúme de uma corretora jovem também. Teve todo um conjunto de problemas que fez meu pai querer sair da IBDT. Nessa, ele começou a trabalhar num plantão de uma construtora lá na Penha, na Amador Bueno. E ele alugou um apartamento na Penha, em 96. Isso. 96, é isso mesmo? 96 eu tava na quarta. Não, foi 95. 95 na minha quinta série. Foi isso mesmo, foi 95 isso. Que foi na minha quinta série. Nesse apartamento eu acabei me dando bem com a molecada. Eu comecei a me enturmar bem com a molecada do prédio, peguei bastante amizade. Foi o lugar que eu mais teve amizade assim com vizinhança. Foi no prédio da Penha. Perto da Penha tinha o mesmo problema do prédio que eu não gostava do prédio da Vila Lila, que era muito playboy que tinha ali. Mas mesmo assim tinha uma molecada mais humilde. Que eu me dava melhor. Embora que eu continuei sendo o pobre do prédio, né? Eu tinha raiva de socializar com os vizinhos, por causa que eu era sempre o pobre da história ali, né? No meio de um monte de playboyzada. Só que aí aconteceu um problema que já voltou pra escola, já tá um karma. Que eu tive problema na escola. A escola do Barão de Ramalho nessa época tava acompanhando a diretoria. Tava ruim a escola. Na verdade que a escola tava ruindo. Eu peguei eu peguei o ano que a escola tava largada as taças. Os alunos, os malandros de fundo de sala não queriam saber de estudar. E eu, como um nerdão, como sempre, ali tudo molecada nova, tinha saído do João Pinheiros, né? Da quinta série, molecada mais velha. E eu não consegui escapar. Aí eu fui bastante... Comecei a sofrer, vocês chamam de bullying, né? Comecei a amizade mais, porque como era um dos poucos alunos que queria estudar de verdade ali, os professores acabaram sendo protegidos dos professores, nunca chegaram a me bater porque os professores não deixavam. Falavam que se mexessem comigo ia ser expulso. Mas mesmo assim, sempre teve uma molecada ou outra que chegava na saída da escola, tentava me bater. Eu falava professor, falava professora. Aí ficava com medo. Mas eu tive minha amizade no Barão de Ramalho foi zero. Foi zero mesmo. Tinha muito nóia ali, eu já comecei. O primeiro contato que eu tive com o drogado foi no Barão de Ramalho. Eu já comecei outra coisa que eu comecei a pegar na repúdio no Barão de Ramalho é sobre drogas. Falei que nunca queria usar droga, nunca iria querer usar álcool, porque eu via a molecada ali de 11 anos, 12 anos, 13 anos, já usando maconha, usando cocaína, usando bebida alcoólica. Isso aí foi junto com aquilo que eu falei que aconteceu da festa junina, e junto com o negócio da pedofilia que aconteceu lá com o irmão do meu vizinho, eu fui juntando caraminholas na cabeça, né? Coisas que eu fui processando. Caramba, como existe tudo isso na sociedade? Como que pode? Só gente somos crianças, gente não estão ficando adolescente ainda, estão nem adolescente. Como é que pode estar envolvido com tanta coisa desse tipo? Agora eu estou me deparando com alunos que não querem estudar. Beleza, eu entendo que a mídia fala que nerd que nem eu é pra ser zoado. A mídia empurra pra isso, já começava a ter essas malícias, que a mídia empurra pra isso. Mas eu ainda não consegui aceitar. Como que pode um moleque de 11 anos a 13 anos tá usando drogas e usando cachaça? Eu comecei a pegar a repúdio e coloquei na cabeça, eu nunca vou usar essas coisas. Assim como eu tava colocando na cabeça que eu nunca ia namorar, eu nunca vou usar essas coisas. Nunca vou usar droga, nunca vou usar cachaça, nunca vou beber bebida alcoólica. Aí juntou essas coisas que eu falava, né? Na época, pré-adolescente ainda não tinha malícia de guardar pra mim essas coisas. Eu tentava falar pras molecadas nos pensamentos. Pra completar, pra sofrer mais bullying ainda. E eu falava que essas coisas, contra cachaça, contra droga, coisa que lá me impedava naquela escola. Graças a Deus, depois que eu saí da escola, eu fiquei sabendo que entrou um novo diretor
E hoje, se eu não me engano, pelo menos de anos atrás, o Barão de Camargo tinha virado uma escola modelo no bairro. Então você vê como as coisas mudam, né? Ninguém diria que a Barão de Camargo foi uma escola que teve um estado de abandono lá em 96. 95, aliás. É... Aí eu. Como eu posso dizer? Tudo isso que aconteceu já estava fazendo. Estava tendo impacto. Aí eu concordo que estava me afetando até no meu psicológico. Estava tendo um impacto muito negativo, mas não no impacto. Pô, tô ficando perturbado, ficando perturbado. Eu nunca considerei que eu fui uma pessoa perturbada. Nunca fui uma criança perturbada. Pelo contrário, eu gostava das coisas, eu gostava de aprender. Nessa época, eu já nos meus 10 anos, já conhecia muito da cidade, já conhecia vários lugares que, como molecada posteriormente falava, e lá no próprio prédio que eu morava falava, não conhecia nem o bairro, eu falava em Vila Matilde, lá no prédio, o prédio que eu tinha uma certa amizade, lá no condomínio que eu morava na Penha. Eles falam, pô, como você fala, conhece tudo isso. Eu não conheço nem Vila Matilde, que você fala que é o bairro que você morou, que é o bairro aqui do lado. Você fala que conhece Jundiaí, fala que conhece Capão Redondo, Francisco Morato, Monte das Cruzes. Para mim isso é fim de mundo. É coisa logo na tua cabeça, você tá inventando tudo isso. Mas aí beleza, né? Depois que eu saí da escola, graças a Deus que meu pai tinha conseguido, tinha dado errado, eu furo lá na consultora que ele trabalhava, estava recebendo o processo. Ele acabou saindo da consultora e foi virar corretor junto com um amigo dele lá na Patriarca, na cidade de Patriarca. Lá em 96, na minha sexta série, eu saí do Badão de Ramalho e fui na Ressonância Alvim. Foi uma escola que eu me dei super bem. Eu me dei tão bem, pra você ter ideia, no Arthur Alvim, que todo aquele meu negócio que eu tava tendo receio social, eu tava começando a rever. Até a questão de namorada, no Arthur Alvim, eu já tava começando a pensar em voltar atrás dos meus pensamentos. Eu tava com 11 anos na época, ainda não era a idade que eu considerava que eu era de namoro, eu considerava, tinha desde criancinha, eu tinha na cabeça que idade de namoro era a partir de 13 anos. Eu não queria não falar que ainda é cedo de pensar em namoro, né? Namoro pra mim é a partir dos 12 e 13 anos. Eu ainda queria curtir aquele ano. Só que eu comecei a ter uma outra mentalidade de vida, né? Eu teve um professor de geografia na época que eu me dava muito bem. Eu tinha até conversas à parte das aulas com ele. E ele me falava muita coisa sobre a vida. Aí teve uma certa época, nessa escola do Arthur Alvim, que um professor me fez uma coisa. Ele falou, super inteligente, Rodolfo. Só que eu vou falar pra você, eu posso te direcionar. Mas você tem que escolher. Você vai escolher o social ou você quer que eu te direcione pro profissional? Eu vejo que sua mente tá muito afiada. Você já tem certo repúdio do social, não sei o que se passou na sua vida, mas eu vejo que você tem um bom social, não tem social. Então, para você, se você falar, deixar eu te direcionar pro profissional e começar a excluir de vez, você fala que nunca quer namorar, né? Você nunca vai namorar. Então a escolha sua, que eu faço pra você, é te afiar totalmente sua mente. Mas em contrapartida, se você deixar eu afiar sua mente desse jeito, você vai excluir de vez social, começar a estragar a sua perspectiva social. Mas compensação te garanto financeiramente, já te garanto profissionalmente, você tem inteligência para isso. Mas aí foi, eu ainda com 11 anos, eu estava indeciso, eu tinha me dado muito bem na Penha, com a amizade na Penha, estava me dando muito bem com a amizade na escola do Arthur Alvim. No Arthur Alvim eu consegui ter um bom social, eu já estava começando a rever meus pensamentos até sobre namorada, querendo namorar já, no ano seguinte, se eu gostasse de alguma menina, eu já ia me declarar para ela, né? É... Aí o professor mas no final do ano, me fez essa proposta aí, eu fiquei meio assim, não sei. Não, excluiu o social, agora que eu tô começando a ver que não é bem assim que funcionam as coisas, dá pra ter um social, eu não vou querer isso não. Aí eu escolhi o social. Só que aí
Não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, não considero que foi o destino, não considero que foi bem nem mal essa escolha que eu fiz. Eu acho que eu não me daria bem financeiramente mesmo por proposta dele. Muita coisa aconteceu na minha vida nos anos seguintes. Só que eu comecei a falar, não tô totalmente certo sobre relacionamento, não tô totalmente certo sobre social. Ainda dá para ter uma boa vida, ainda a sociedade não tá tão estragada, eu acho que ela não vai estar tão estragada, mesmo que aconteça isso de a sociedade ficar muito doente, vai ter a condição de ter um bom social. Eu escolhi isso e foi. Agora, como já está muito longo esse vídeo, no próximo vídeo eu vou começar a contar sobre como foi a escola de Arthur Alvim também. O porquê eu estava pensando de reverter todas as minhas ideias aí sobre social e sobre o conceito de namoro, relacionamento. Então é isso, galera. O vídeo está ficando muito longo. Espero que vocês estejam gostando da ideia que eu tô aqui de contar um pouco de como se forma a personalidade de uma pessoa, apesar de estar falando de mim mesmo, né? Só uma falação sobre minha vida. Eu quero que você entenda como que funciona a formação da personalidade de uma pessoa e, consequentemente, a ideologia dela. E, através disso, você conhecer sua própria ideologia. Então, espero que vocês tenham gostado e aguardem a continuação dessa história. Valeu e até o próximo vídeo.